Mitos e verdades, Max Titânio. Vamos lá? Mais um estudo, mais um artigo, mais conhecimento para você. Então, lembrando, meu nome é Paulo Musi, sou consultor técnico Suplei Laboratórios Alimentares e Suplementos Alimentares e eu vou falar para vocês de alguns artigos respondendo algumas perguntas que a gente pega na nossa rede. Como a gente vai fazer? Avaliar a metodologia, análise da conclusão e discussão e análise dos possíveis vieses, tá? E hoje eu trouxe uma pergunta que me fizeram na internet, que é: whey engorda? E aí? Complicado. Vamos responder isso. E eu achei um artigo de 2010, né? O efeito do whey protein isolado na composição corporal, que é o que se quer, lípides, insulina e glicose em homens com sobrepeso e obesidade, tá? Qual que é o objetivo desse artigo, né, desse estudo? Esse estudo ele visou avaliar os efeitos do whey protein isolado sobre uma composição corporal, se a pessoa ganha gordura ou não, níveis de lipídios no sangue, triglicérides, colesterol LDL, colesterol HDL, insulina e glicose em indivíduos com sobrepeso e obesidade. Os participantes. Esse estudo incluiu 89 adultos com idades entre 18 e 65 anos, todos com sobrepeso ou obesidade. E esses participantes eles foram divididos aleatoriamente em 3 grupos. Um grupo que consumiu whey protein isolado, outro que consumiu proteína e outro que consumiu glicose. A intervenção. Os participantes eles consumiram 27 gramas de whey protein isolado, caseína ou glicose, misturados em água 2 vezes por dia durante 12 semanas. Eles foram instruídos a manter a sua dieta habitual e o nível de atividade física. E as medições. Antes do início do estudo, após 6 e 12 semanas, os participantes foram avaliados quanto à composição corporal, peso, gordura corporal e massa magra e realizaram exames de sangue para medir os níveis de lipídios, glicose e insulina. E na análise de dados, os resultados foram comparados entre os grupos ao longo do tempo para avaliar os efeitos do WPI, do whey protein isolado, em comparação à caseína e glicose. Resumo da conclusão desse estudo. O que aconteceu? Vamos ver. Vocês ficaram curiosos? Eu fiquei. O estudo concluiu que o consumo de whey protein isolado teve efeitos benéficos em indivíduos com sobrepeso e obesidade, incluindo melhorias na composição corporal, níveis de lipídios no sangue, sensibilidade à insulina e níveis de glicose. Especificamente, o whey protein isolado ajudou a reduzir a gordura corporal e melhorar o perfil lipídico com a redução de colesterol e LDL. Além da melhora da sensibilidade à insulina, o que pode ser benéfico na prevenção ou no gerenciamento de síndromes metabólicas, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Esses efeitos foram observados ao longo de um período de 12 semanas. A pesquisa sugere que o whey protein isolado pode ser uma ferramenta valiosa no manejo de doenças crônicas, associadas ao excesso de peso e obesidade. Além disso, o uso regular de whey protein isolado pode ajudar a retardar a progressão da síndrome metabólica e outras condições relacionadas, principalmente atrasando a necessidade de medicações. E qual a mensagem principal? O whey protein isolado pode ser um suplemento eficaz na gestão do peso e na melhoria da saúde metabólica em indivíduos com sobrepeso ou obesidade, oferecendo benefícios significativos na composição corporal, nos níveis de lipídios e na sensibilidade à insulina, o que torna um complemento potencial de dietas e alimentos funcionais voltados para o controle de doenças crônicas. Vamos dar uma olhada nos vieses? Então, selection bias, viés da amostra, né? Esse estudo incluiu 89 indivíduos com sobrepeso e obesidade, dos quais 70 completaram o estudo. A amostra foi recrutada através de anúncios de jornal local e de televisão. A amostra não pode ser representativa na população geral de indivíduos com sobrepeso e obesidade, especialmente se aqueles que se voluntariaram têm características específicas que os diferenciam dos que não participaram. Além disso, a taxa de desistência, 19 dos 89, pode introduzir um viés se as características daqueles que desistiram diferem significativamente daqueles que completaram o estudo. Viés de relato. A ingestão energética ela foi autorrelatada pelos participantes através de diários alimentares, o que é conhecido por estar sujeito à subnotificação, especialmente em populações com sobrepeso e obesidade. E o impacto disso? A subnotificação da ingestão calórica pode ter afetado a precisão dos resultados relacionados ao controle de peso e composição corporal. Se os participantes não relataram com precisão sua ingesta alimentar, isso poderia mascarar as reais diferenças entre os grupos de intervenção. Viés da conformidade, tá? O compliance bias. O estudo dependia de conformidade dos participantes com o protocolo de suplementação que foi mostrado através do retorno de sachês vazios e do preenchimento de calendários. Então a pessoa tomava, guardava o sachê para mostrar que ela tinha tomado e preenchendo o calendário falando, ó, tomei hoje. E o impacto? A conformidade autorreportada pode não refletir com precisão a real adesão do protocolo, especialmente se o participante não devolveu todos os sachês ou não preencheu o calendário corretamente. Isso pode induzir a um viés, especialmente se a adesão do protocolo variar entre os diferentes grupos. Viés de medicação.
As mudanças de composição corporal foram medidas usando absorciometria de dupla energia por raios, o DEXA, um método confiável. No entanto, medições de lipídios, glicose e insulina foram feitas em amostras de sangue, onde a variação na coleta ou no processamento das amostras poderia introduzir variabilidade. Qual é o impacto disso? Qualquer inconsistência na coleta ou no processamento de amostras de exame de sangue pode afetar resultado relacionado a lipídios, glicose e insulina, especialmente se não for distribuída de forma equitativa dos grupos. Finalmente, viés de patrocinador. O estudo foi financiado pela Dairy Austrália e os suplementos foram fornecidos por uma empresa de nutrição associada à indústria de laticínios. Embora o financiamento por parte de uma entidade ligada à indústria de laticínios não indique automaticamente um viés, é necessário considerar se o desenho do estudo ou a interpretação do resultado poderia ser influenciado pelos interesses do patrocinador. Então, lembrando que viés todo estudo tem, né, pessoal? Mas é importante que a gente conheça. E, finalmente, a conclusão. Apesar do estudo ter sido cuidadosamente planejado e conduzido, após esses vieses potenciais devem ser considerados ao interpretar os resultados. A existência de vieses não invalida automaticamente os achados, mas ressalta a importância de contextualizar os resultados dentro das possíveis limitações. Então o viés, ele te mostra, ele te coloca o estudo na situação que ele realmente existe, onde ele seria real, para você entender qual a limitação disso. Você faz um estudo com obeso e sobrepeso, você não pode falar nada do cara eutrófico. Então esse estudo tem uma realidade para obeso e sobrepeso. Então você está colocando ele no contexto daquilo que ele foi feito, tá? O viés serve para você perceber isso, tá bom? Se você gostou, deixa aí seu like, é importante para a gente, a nossa comunidade cresce. Lembra de seguir a gente se você ainda não é um seguidor, ligar as notificações, deixar o seu comentário e interagir, porque é assim que a gente vai produzindo material para vocês. Tô indo nessa, um abraço, a gente se vê no próximo.